O general Heleno, ex-GSI, Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, presta depoimento nesse momento. A gente tem imagens, inclusive, né? Ele que começou a falar pela manhã e o depoimento está se arrastando, inclusive, por esta tarde. Agora há pouco ele foi questionado por outros parlamentares, estes, inclusive, da situação. E nesse momento, agora, a gente acompanha um pouco mais das imagens ao vivo. Magno Malta acabou assumindo a cadeira ali do presidente da CPMI. Provavelmente ele teve de sair por um momento e ele está ali. E o general Heleno ao lado, ele que tinha o direito de permanecer em silêncio, mas resolveu responder a todas as questões. Agora, o general Heleno, ele fez questão também de trazer uma situação que é aquela que a gente vem analisando bastante aqui, que é o fato de os atos do 8 de janeiro acontecerem justamente no momento em que o novo governo está no poder. E também da possibilidade de uma omissão das autoridades atuais. O general Heleno fala, eu entreguei o cargo, havia a possibilidade de mudança de equipe. Quem estava responsável por isso era o G. Dias. Por que ele não atuou, Alan Gani? Para mim, esse argumento é matador. Não, eu volto num ponto. Primeiro, não faz sentido a gente falar em golpe de Estado sem recursos, sem liderança, sem juventude, sem logística e principalmente sem armas. Então, por aí já não é golpe. Tá? Segundo, se houve uma tentativa de golpe, isso teria muito mais lógica antes do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque teria poder para tudo isso, com armas, recursos, logística. Né? O governo, então, era o Jair Bolsonaro. Então, não faz sentido nenhum. Né? Seria de uma burrice enorme. Olha, acabou o governo, vocês aí que estavam acampados, vão lá para Brasília, que agora que a gente não tem mais o poder, nós não temos mais o poder, vocês tentem dar um golpe. Isso não faz o menor sentido. Agora, o que faz sentido, e é fato, a omissão das autoridades. A quem servia esta omissão das autoridades? Provavelmente para endurecer esta narrativa de que houve um golpe no metaverso para dizer que a direita toda é fascista e criminalizar toda a direita. No fundo, Alan, tá claro o que eles querem fazer com a CPMI de 8 de janeiro. É enquadrar as Forças Armadas e falar assim, fique longe da política, não se meta mais nenhuma pessoa que pertence às Forças Armadas na política. É isso que eles querem fazer, é expulsar as pessoas de farda da política, não entrar mais na política. A ideia é essa, não tem outra coisa. Eles não querem esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque senão vai ter rabo preso com o governo do dia por causa da omissão, tá certo? Esse é o problema. Então, o que a gente quer deixar um recado claro. Olha, ninguém que pertence, tem a farda, deveria participar da política. É esse o recado que está, como o Supremo está dando um recado para a população que tudo pode ser interpretado, a partir de agora, na Suprema Corte, como um golpe de Estado ou uma ameaça ao Estado democrático. Então, assim, nós estamos voltando a viver um período de censura no Brasil. E não podemos deixar isso acontecer. Nós, como cidadãos, como imprensa livre, independente, não podemos deixar caçar o nosso direito de expressar nossas opiniões, nossas ideias e ser intimidadas por decisões que mandam recadinhos para o povo brasileiro. 5h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Fala, Gustavo Segré. Eu tenho pela história e pela minha vivência, quando qualquer governo precisa juntar a população, ele tem que buscar assuntos que sejam sensíveis e que estejam por cima de questões ideológicas. E vou dar um exemplo. Ditadura militar na Argentina, ano 1978, Argentina campeão do mundo. Todo mundo estava junto. Não tinha mais a questão de um da esquerda, outro ditadores, era toda a Argentina juntos. Quando o governo militar na Argentina estava desfiando, aparece a invasão das Malvinas. E no 30 de março, me lembro muito bem, dia 30 de março de 1982, era uma greve geral, era uma questão de ir contra o governo na Praça de Maio, no dia 2 de abril, as mesmas pessoas estavam lá alentando o governo militar que 2 dias antes tinha sido questionado por uma questão nacionalista, que era as Malvinas. Quando você tem uma questão democrática, e muito provavelmente tenha sido o oportunismo desse governo, é dizer, não coloco as barreiras que impeçam, por quê? Porque eu posso tentar utilizar isso para concentrar toda a população na defesa da democracia. E para isso precisa ter culpados. Então, essa situação eu enxergo como essa
inclusão dentro do manual do populista, de direita ou de esquerda, tanto faz, de tentar encontrar assuntos que possam juntar a pessoas que pensam diferentes em viés de um bem melhor, um bem maior. Nesse caso, a questão da democracia. Por isso que não era necessário para o governo instrumentar a CPMI, porque se fosse instrumentada, essa narrativa, utilizando as palavras deles, poderia ir por baixo. Colocando a CPMI sem ter nenhuma possibilidade de não ser aberta, agora a questão era desviar essa atenção, porque senão poderia ficar claro que o objetivo era esse. Fala, Fábio Piperno. Eu fico imaginando assim, a Operação O Tour, né, e todo o passeio, toda a ação turística, que aqueles manifestantes ficaram 70 dias em frente aos quartéis, de 31 de outubro a 8 de janeiro, acabaram, enfim, desfrutando. Devia estar muito bom lá para ficar tanto tempo assim. A gente tem notícias, por exemplo, de comércio, a gente tem, enfim, de camelôs, de gato, enfim, de energia elétrica. E você entende que isso significa também na responsabilização de duas gestões, da gestão que estava saindo e da gestão que estava entrando? Ou é responsabilidade apenas de uma? Eu diria para você que a gestão que entrou, ela, de fato, teve uma semana para acabar com isso. Deveria, sim, ter acabado com isso. Mas não acabou. Exatamente. Então ela erra nisso também. Não. Em relação a esse erro, eu acho que ele ficou com... Será que o erro não foi proposital? Então, 10% dos 70 dias eles erraram por 7. E você acha que a CPMI... 10% do erro é deles. E você acha que a CPMI caminha para trazer isso também em seu relatório? Eu não sei se vai trazer isso. Agora eu quero saber o seguinte, se pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai finalmente conseguir apontar quais foram os militares de alta patente culpados por isso. Porque a gente vê, por exemplo, agora, um show de acusações de general para general. Hoje, por exemplo, o general Heleno falando do G. Dias, que já falou do Penteado, que, aliás, era amigo do Heleno, que também indicou o Feitosa. E veja, a gente vê hoje o general Dutra falando, pô, eu queria acabar com isso, mas o Freire Gomes não deixou. Então, por que não deixou? Por que não deixou depois do 12 de dezembro, depois do 24 de dezembro, depois de, por exemplo, a gente vê a Carla Zambelli num vídeo conclamando os generais de 4 estrelas a tomar uma atitude? O vídeo está aí.